Olá, chegamos aos 10 mil inscritos, sensacional. Com apenas 25 vídeos, o nosso canal alcançou aí uma meta fantástica e o começo não podia ser melhor do que o que está sendo. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram pela confiança e hoje eu venho aqui cumprir a minha palavra e entregar o curso, a primeira aula do curso do Zero ao FII, grátis para vocês. Então, se você conhece alguém que está começando a investir nesse mercado, ou aquela sua tia, sua avó, sua mãe, seu pai, ou algum amigo que quer investir, mas não sabe como, então chama ele para cá, mostra para ele o canal, pede para se inscrever, porque aqui toda semana vai ter uma aula nova, totalmente grátis, e você vai aprender a minha filosofia de investimento em fundos imobiliários e em outros investimentos também. Eu sempre estou comentando aqui outras coisas. Então, se você está procurando uma filosofia de investimento que te permita dormir à noite com tranquilidade, eu sempre digo, se você não está dormindo bem com seus investimentos, está preocupado, está ansioso, é porque você não está respeitando o seu perfil de investimento. Você não está preparado para assumir esse risco que provavelmente você está assumindo. Então aqui eu vou tentar desenvolver essas habilidades psicológicas, a parte do conhecimento, essa parte do conhecimento técnico também, para que você invista bem de acordo com o seu perfil. Não tem uma forma certa de investir, cada um tem a sua forma de investir, tem a sua tolerância ao risco e isso precisa ser respeitado para que os seus resultados sejam positivos. Porque se você desrespeitar esse seu perfil, provavelmente você vai ficar ansioso e vai acabar incorrendo em algum tipo de prejuízo que não seria necessário se você tivesse tido esse cuidado e tivesse tido essa preparação prévia. E o vídeo de hoje é justamente neste sentido. O que é necessário, quais são os requisitos para que você invista em FIIs, tá bom? Então eu sou o Vitória Amoedo, aqui no canal a gente fala de investimentos e toda terça e quinta tem análise de fundo imobiliário, além do nosso vídeo do curso do Zero ao FII. Então se você curtiu o conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todo esse conteúdo, de todas as novidades, tá legal? Vejo você aqui nas próximas aulas e nos próximos vídeos. Um abraço! Então, gente, vamos ao que interessa, iniciando aqui os trabalhos na aula 0 do nosso curso de fundos imobiliários do zero aos FIIs. Aqui com Vitória Amoedo, você pode me encontrar aqui nas redes sociais, no Instagram, @Tesouro Direto Simplificado. Também tem a nossa lista de transmissão do Telegram, o nosso canal, que é o Vitória Amoedo, você pode buscar lá no Telegram, e o meu e-mail. Pessoal, lembrando sempre aqui que eu apenas disponibilizo a minha opinião sobre ativos, sobre fundos imobiliários e minha forma de investir nesse caso, certo? Que não consistem em recomendações de investimento e que eu não sou analista de investimentos, tá bom? Sou auditor fiscal e servidor público. Vamos lá, dando início aqui ao nosso curso, nessa aula 0, nossas aulas vão ser bem enxutas para que você não perca muito tempo e tenha o conhecimento do que é essencial para investir com segurança e obter rentabilidade no mercado de fundos imobiliários, na renda variável. Nós vamos ver aqui o que são FIIs e se você deve investir em FIIs, se seu perfil se adequa a esse tipo de investimento, seu perfil de investimento. Quais são os riscos que envolvem os FIIs e quais são as características técnicas dos FIIs. As expectativas de rentabilidade em relação a esse tipo de investimento, como montar uma carteira e as estratégias para montar carteiras de fundos imobiliários, e os conhecimentos, habilidades e atitudes aí que o tempo todo a gente vai estar comentando, necessária para ter sucesso com o investimento em fundos imobiliários, tá bom? Indo direto para o conteúdo, você deve mesmo investir em FIIs, em fundos de investimento imobiliário, né? Essa é a grande questão e que você tem que entender antes de entrar nesse mercado para evitar incorrer em prejuízo. Na renda fixa você ganha pouco, fato, mas você não tem o risco de perder, pelo menos nominalmente, dinheiro. Já no fundo imobiliário essa possibilidade existe e você precisa compreender essa dinâmica para que na primeira queda você não venha por um ato de ansiedade, vender seus fundos e incorrer em prejuízo, tá bom? A gente investe para ganhar dinheiro e não para perder dinheiro. E é importante que você entenda isso antes de entrar, tá bom? Nem todos os objetivos financeiros
de investimento financeiro se enquadram no perfil de investimento em fundos imobiliários. Você precisa entender isso, tá bom? E nesse sentido, gente, investir em fundos imobiliários deve ser encarado como um investimento de longo prazo, tá bom? Se você está pensando em investir um dinheiro para resgatar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, provavelmente investir em fundo imobiliário não é indicado para seu caso, tá bom? O fundo imobiliário é indicado para quem? Para aquelas pessoas que estão buscando construir um patrimônio, buscando acumular um patrimônio para obter renda lá na frente, certo? Se você é jovem, então você está numa fase de acumulação, de preferência você tem que obter esses dividendos, essa renda, reinvestir e estar sempre, constantemente, criando, fazendo aportes aí no mercado para obter mais patrimônio, para obter mais renda, para obter mais patrimônio e mais adiante, provavelmente quando você se aposentar ou quando você alcançar essa independência financeira, você viver tranquilamente sem depender do seu trabalho. Então esse é o objetivo principal de quem deseja investir em fundos imobiliários. E não qualquer tipo de objetivo de curto prazo, como poupar para comprar um carro, para fazer uma viagem ou algo do tipo, tá bom? Então, o investimento em fundos imobiliários não é indicado para esse tipo de objetivo. Já comentamos aqui o item 2. Então, lembrar também que o investimento em fundos imobiliários tem um risco de mercado, certo? Uma vez que é renda variável, é negociado essas pequenas cotas, que são frações do patrimônio, de um patrimônio, uma unidade patrimonial imobiliária, né? O fundo nada mais é do que um conjunto de imóveis que você cria uns papeizinhos que se chamam cotas, que são negociadas e que correspondem a um que é o patrimônio total, né, dividido pelo número de cotas. Então você tem aquela fraçãozinha daquele patrimônio e aquela sua fraçãozinha ela dá direito a um dividendo, né, que seria o total dos aluguéis arrecadados, assim de forma simplificada, né? O total dos aluguéis arrecadados dividido pelo número de cotistas. Então, chega lá e aquilo corresponde ao seu dividendo mensal. Então, uma vez que se trata de um produto de renda variável, pode acontecer que, no momento do resgate, você vir a incorrer em prejuízos caso o valor de mercado do fundo esteja inferior ao preço que você pagou no momento em que você comprou, tá bom? Então, aqui você está sujeito ao risco do mercado imobiliário. Se o mercado imobiliário entrar em crise, você provavelmente vai ver o valor da sua cota diminuir. Não necessariamente o valor, não, na verdade o preço, né? O valor é algo mais relativo. Você tem que entender qual seria o valor daquele investimento. Se são bons imóveis, bem localizados, que são demandados pelo mercado. Então, esses imóveis têm valor e, eventualmente, esse valor vai ser percebido, vai ser retornado aí sob a forma de aluguéis, de dividendos no fundo. Já se os imóveis não são bons, então pode acontecer de se desvalorizar realmente o valor dessas cotas, tá bom? A metodologia de investimento em fundos imobiliários ela é bem diferente do investimento tradicional de renda fixa, tá bom? Para que você tenha sucesso investindo aqui em fundos imobiliários, em ações e qualquer outro tipo de ativo variável, que tem preço variável, de renda variável, né? Você precisa de um tripé aqui de competências. Essas competências são os conhecimentos, a parte do conhecimento técnico, tá bom? Então você precisa conhecer no que você está investindo. Você está comprando um fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário? Quais são as características dos fundos imobiliários? Quais são os riscos aí inerentes ao investimento em fundos imobiliários? Então é preciso que você saiba no que você está investindo para que você tenha mais tranquilidade em manter o seu investimento. Porque você vai ser bombardeado por notícias que podem fazer com que você tome decisões de forma precipitada se você não tem uma base de conhecimento teórico a respeito do assunto. Então é importante conhecer o que você está comprando, saber onde você está se metendo, para que você não fique ansioso e venda no primeiro sinal, na primeira notícia negativa que apareça no mercado, com medo de que seu patrimônio diminua. Nosso dinheiro é suado, vem do trabalho e a gente precisa dar valor a ele, claro, mas você não pode se desesperar
e tomar decisões aí equivocadas somente por conta do vento das notícias aí para onde elas estão soprando naquele momento, tá bom? É preciso desenvolver também hábitos financeiros saudáveis que vão contribuir para a melhoria da sua situação financeira, tá bom? Como o hábito de poupar. Muita gente acha que o mais importante na construção de um patrimônio é buscar uma rentabilidade diferenciada. Mas, na verdade, das 3 variáveis que a gente trabalha na construção do patrimônio, que a gente tem aqui, que é a poupança, né? Os aportes que você faz, a taxa que você obtém média de retorno e o tempo que você aplica esse dinheiro, dessas 3 variáveis, a mais importante, na verdade, é o aporte. Nada vai superar o aporte que você faz. Se você assumir muito risco, se expor a produtos que podem te dar uma alta rentabilidade, mas que por sua vez trazem consigo um elevado nível de risco, e você venha conseguir uma rentabilidade superior, 50% superior à média do mercado, ainda assim, se você conseguir ser melhor no seu trabalho, se desenvolver no seu trabalho, na sua carreira, na sua vida financeira, na sua vida laboral, né? Aumentar a sua renda e, por exemplo, triplicar aquele aporte que você faz, se você investir R$500, você passar a investir 1.500, isso vai ser muito mais importante do que um aumento de 50% na rentabilidade, tá bom? Que, por sua vez, vai ser mais importante também que o tempo, mas eu coloco o tempo aí como a segunda variável mais importante na construção de um patrimônio sólido. Então, quanto mais tempo você tem, mais o juro vai trabalhar para você e mais tempo você tem para construir patrimônio, para efetuar aportes financeiros. Em primeiro lugar vem a sua capacidade de colocar dinheiro no seu patrimônio, a sua capacidade de gerar um superávit patrimonial, daquela renda que você obtém menos as suas despesas que você utiliza na sua vida cotidiana e o que resta é aquele patrimônio, aquela capacidade, aquele superávit patrimonial mensal. Então, quanto maior esse superávit, essa vai ser a variável que vai produzir os maiores resultados na sua vida financeira, tá bom? E o investidor também precisa desenvolver o lado psicológico. Então, saber lidar com a ansiedade é algo muito difícil e que vem com o tempo, não é algo simples. Quem vem da renda fixa, a renda variável não é para todo mundo, gente. Vocês têm que entender isso. A renda variável, você precisa desse tripé para investir com segurança na renda variável. Você precisa trabalhar o seu psicológico, você precisa ter conhecimento e você precisa ter hábitos financeiros saudáveis, né? Gastar menos do que o que você ganha é o primeiro passo para você ter uma vida financeira saudável, né? Ter conhecimento sobre investimentos é o segundo passo. E aí, quando você consegue desenvolver o seu psicológico, consegue controlar a sua ansiedade, e consegue ter um pensamento mais afastado da manada, você vai ter resultados muito melhores, muito superiores aí à média dos investidores que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país que investe pouco, as pessoas no Brasil, a nossa sociedade, ela valoriza pouco essa questão da independência financeira, da construção do patrimônio financeiro. Então, esse tipo de conhecimento ele ainda não é oferecido da forma que deveria ser na nossa matriz de educação, certo? Então é algo que você vai precisar buscar e o YouTube nesse sentido ele é a sua faculdade, é a sua universidade. Aqui você tem muito conteúdo gratuito e de qualidade, tem conteúdo pago também, o conteúdo pago é sempre mais organizado e vai te dar talvez uma eficiência maior, mas se você não puder pagar por ele, você vai encontrar sim conteúdo de alta qualidade no YouTube, é preciso filtrar, é claro, mas de forma totalmente gratuita. Então você não precisa, se você não pode pagar, deixar de aprender, né? Isso é uma tremenda bobagem. Então quando você consegue desenvolver esse tripé, você alcança de fato, de forma sólida, a prosperidade financeira. E é para isso que a gente está aqui, tá bom? Então, gente, desenvolvendo um pouco mais o que quer dizer esse primeiro pé, que seria o conhecimento, a matriz de conhecimento engloba o perfeito entendimento do funcionamento interno dos produtos financeiros, como o que é um fundo de investimento imobiliário, quais são os riscos que você está
aceitando quando você investe nesse tipo de produto, quais são as garantias que você tem, qual é a rentabilidade, a expectativa de rentabilidade que você pode ter, qual é a tributação que você está sujeito, porque aqui você vai ter que apurar o seu imposto de renda, é bem diferente no caso do ganho de capital, certo? É bem diferente do CDB tradicional ou do Tesouro Direto, que o agente de custódia realiza a tributação, ele é o responsável pela tributação. Você é o contribuinte, mas é ele que recolhe o tributo, né? Aqui você é contribuinte e é responsável. Então, quando você apura ganho de capital, você precisa saber como apurar. E lá na nossa lista de transmissão está disponível a planilha para apurar o imposto de renda e de controlar a rentabilidade do seu fundo imobiliário. Tudo isso está lá no nosso canal. E é importante também compreender com clareza a natureza do investimento que você está fazendo, do produto que você está escolhendo, né? Como diria o próprio mestre das finanças aí dos investimentos, o Warren Buffett, o risco vem de não saber o que você está fazendo, né? O maior risco está associado a você mesmo, a você se sabotar e tomar decisões equivocadas por falta do desenvolvimento desse tripé, né? No hábito, como a gente já comentou, na perna do hábito, por melhor que você seja nos investimentos, melhor que sejam as suas escolhas, você pode ter uma taxa aí tipo a do Warren Buffett de 20% ao ano, mas a variável que vai fazer a diferença no longo prazo é o aporte, as variáveis, né? O aporte e o tempo. Não adianta se expor a risco muito alto para obter uma taxa de rentabilidade mais alta e ficar girando o seu patrimônio o tempo todo, se expondo a risco, porque quando a perda vier, você vai estar muito exposto a ela e vai voltar, vai dar vários passos atrás na construção do seu patrimônio de longo prazo e nunca vai conseguir desenvolver de fato aquela coisa dos juros compostos e entrar mesmo na parte exponencial do rendimento, né? Porque demora um tempo para que você perceba, para que você tenha a recompensa dos juros compostos, né? No começo você não é muito estimulado a poupar. Eu gosto muito do exemplo de quem começa, por exemplo, poupando R$ 100, a diferença do grande investidor do pequeno investidor, né? Imagina o grande investidor com R$ 100 milhões de patrimônio investindo. O que acontece depois de um ano? Fatalmente ele vai ter, é inevitável que ele tenha depois de um ano, por exemplo, digamos aí uma taxa de 10% ao ano, 10 milhões de ganho, né? Você tem R$ 100 milhões, você vai ter 110 milhões no final de um ano, né? Quando você tem R$ 100, você tem a mesma rentabilidade, você vai ter de 100 e vai para 110, digamos, né? Só que a recompensa de R$ 10, ela é, do ponto de vista relativo, menos recompensadora do que os 10 milhões, né? Na essência, a gente tem na relação, né, a mesma coisa, a relação patrimonial é a mesma. Você ganha menos, mas você está tendo uma rentabilidade proporcionalmente falando, né? Igual a do bilionário, do milionário, né? Só que você não vê, não enxerga naqueles R$ 10 uma recompensa suficiente para continuar fazendo isso. Mas isso é uma armadilha, você precisa sair dessa armadilha e começar a poupar até o ponto de que esse rendimento começa a ser expressivo para o seu patrimônio e começa a fazer uma diferença, começa de fato a ser recompensador, e você só vai obter esse efeito se você tiver muita disciplina e conseguir passar muitos anos fazendo isso. Aí você vai ter de fato, você vai perceber, você vai deixar de ser um escravo que fica pagando aquelas contas do mês com o salário do mês e não tem um mês de folga para viver, né, naquela armadilha de querer curtir a vida no presente e comprar tudo de uma forma, de certo modo, irresponsável, vai passar a enxergar mais valor na utilização do seu patrimônio. Você não vai deixar de viver, mas você vai viver de uma forma mais inteligente, aproveitar a vida. A felicidade é algo que está mais relacionado com o seu estado de espírito do que com os seus hábitos de consumo. É claro que se você passa fome, você não vai ser feliz. Mas se você consegue fazer o que você gosta e ainda assim poupar, e isso é possível, né, independente do quanto você ganha, da renda que você tem, né, isso é uma questão relativa. Tem pessoas que ganham muito e vivem endividadas, ainda assim, e são financeiramente desequilibradas, né? E tem pessoas que ganham
menos e conseguem ter uma vida financeira muito mais equilibrada, uma saúde financeira muito maior e saem dessa escravidão do trabalho, tá bom? E do ponto de vista psicológico, a última perna do tripé, você precisa aprender a desenvolver uma mentalidade resiliente e aprender a controlar a sua ansiedade, né? Esses são atributos necessários para se alcançar o sucesso no longo prazo. Saber assumir as derrotas com a mesma naturalidade que você assume as vitórias não é algo trivial, mas é necessário para que você tenha um sucesso em qualquer coisa da sua vida, né? O pensamento de longo prazo ele é necessário para o sucesso em qualquer área da sua vida. Se você pensa só no curto prazo, só na recompensa imediata, você não vai conseguir atingir grandes objetivos e ter grandes realizações. Então é preciso você ter uma mentalidade mais disciplinada, de longo prazo, aprender a trabalhar essa coisa da ansiedade, respeitar aquele plano que você fez, né? Você não pode fazer grandes compras, grandes decisões financeiras de uma forma no fígado, né? De uma forma sem ser pensada, assim, reagindo naquele momento, né? Por impulso. Você tem que pensar, ter um plano para desenvolver, para poder tomar as grandes decisões, uma compra de um apartamento, a compra de um carro, uma viagem de férias, tudo isso tem que ser muito planejado. Você não deve tomar essas decisões de forma assodada e comprometer todo o seu planejamento financeiro, né? Então você tem que aprender a desenvolver, e a gente vai desenvolver isso aqui no canal o tempo todo no Instagram. Eu vou estar dando algumas dicas para que você comece a desenvolver essas habilidades, essas competências e você consiga alcançar aí resultados extraordinários na sua vida financeira, tá bom? Para finalizar essa primeira aula, para a gente não ficar com as aulas muito longas, eu trouxe aqui um gráfico comparativo entre o CDB e 85% do CDB, que seria o CDB após a tributação, com relação ao fundo aqui, um índice que seria a média do mercado de fundos imobiliários, né? Então, aquela grande pergunta, posso pôr minha reserva de emergência em fundo imobiliário? Esse gráfico já responde a sua pergunta, certo? Aqui no primeiro momento, maravilha, o mercado está em alta, se você vender, você vende com ganho. Show de bola, né? Mas o que é que acontece se a hora de pagar aquela viagem, a hora de comprar o seu carro, a hora que você precisa pagar uma conta do hospital, né? Que Deus o livre e guarde, né? Mas acontece aquela emergência, você precisa fazer uma reforma. Se for esse momento aqui, o que é que acontece? Você vai sair com menos do que relativamente do que você entrou. E esse fundo aqui, ele pode ser inclusive mais aqui embaixo, né? Ou seja, você sair com menos dinheiro do que você entrou. Tá legal? Isso pode acontecer se você entrou aqui, por exemplo, ou aqui, por exemplo, e sair aqui, você está saindo com menos do que o que você entrou. Então você tem que evitar colocar em fundos imobiliários aquele dinheiro que você pode precisar no curto prazo, tá bom? No horizonte de 2 anos, por exemplo, né? Então, se o seu objetivo é de prazo inferior a 2 anos, eu não recomendo que você entre nesse tipo de investimento. Aqui o ideal, a minha filosofia de investimento, e aí cada um tem a sua, e tem vários influenciadores que têm as suas, não há nada de errado em cada uma delas, todas elas são, a maioria delas, né, salvo algumas raras exceções, são indicadas para perfis diferentes. Você tem que ver o que é que se adequa mais ao seu perfil e para poder adotar essa filosofia, né? A minha filosofia é de construção de patrimônio de longo prazo. Então eu evito ficar girando patrimônio, vendendo, comprando coisas. Eu estou sempre comprando, né? E assim, eu também não tenho aquela coisa rigorosa de comprar de uma distribuição da carteira todo mês igual. Eu vou comprando o que eu acho que está ficando para trás. Então, se fundo imobiliário está ficando para trás, eu passo a comprar fundo imobiliário. Se a renda fixa está interessante, eu passo a comprar renda fixa. Se eu acho que as ações estão ficando para trás, eu começo a comprar ação, né? Então, tentando sair daquele pensamento de manada e partindo para investir de uma forma mais inteligente, né? Essa coisa do pensamento de manada não é que você tem que sair da manada e ir contra a manada, né? Então, se está todo mundo comprando, você tem que vender. Se está todo mundo vendendo, você tem que comprar. Não é isso. Você tem que ter um racional por trás de cada decisão financeira sua. E se aquele racional ele se mantém, você mantém o investimento. A decisão é muito simples. Se aquilo tem valor, continue com aquilo. Se aquilo perde valor, venda. A sua decisão de venda tem que ser baseada nesse tipo de racional. E não na notícia que sai no Jornal Nacional ou nos portais de notícia financeira que tem opinião
para agradar todo mundo, né? Então, hora ele vai dizer, quando o mercado está bom, ele vai dizer que está bom, aí você compra. Quando ele começa a dizer que está ruim, o mercado está péssimo, aí você vende. Aí você vai ficar sempre comprando na alta e vendendo na baixa, tá bom? Então tem que sair do pensamento de manada, começar a ter opinião, começar a entender, ter conhecimento, ter habilidade, ter a parte psicológica forte para ter sucesso nos investimentos no longo prazo, tá bom, pessoal? Essa é a primeira aula. A gente fica por aqui tentando te conscientizar de qual é o perfil necessário para investir em fundo imobiliário, para que você evite entrar e ter um fracasso por conta do seu perfil, porque você ainda não está preparado, ainda não é a hora, né? Talvez você esteja muito ansioso, talvez você ainda não tenha a sua reserva de emergência, então você ainda não tem a condição de colocar um recurso para esquecer, para deixar para o longo prazo. Então tudo isso você tem que entender antes de entrar nesse tipo de investimento, tá legal? Então se você gostou do nosso curso, divulga, compartilha com os amigos, compartilha com aquela sua tia que está querendo investir nisso daqui, mas não sabe como, com seu pai, com sua avó, com sua mãe, e espalhe esse conhecimento que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, e esse é o propósito do meu canal, do canal do Vitória Moedo. Então se você gostou do conteúdo, curte para ajudar a gente a mostrar isso aqui para mais pessoas, tá legal? Se inscreve no canal e fica de olho que na semana que vem tem a aula 1 e tem mais conteúdo sobre fundos imobiliários, tá legal? Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço!